Ok. Nós já estamos na tela aí com o nosso querido Denizar, que escreveu Miriam, mas o nome dele é Denizar. O Denizar vai nos brindar hoje com um seminário, né? Ele é cientista social, tem mestrado em sociologia, ele é professor universitário há 26 anos e ele trabalha no ensino superior, lá no Distrito Federal. Ele é um conferencista acadêmico e é espírita. Há muitos anos nós nos conhecemos, né? Graças a Deus. Além disso, ele é um médium psicógrafo bastante atuante, né? Com algumas mensagens lindíssimas. Teve alguns poemas maravilhosos que nos brindaram com esses poemas aí, né? Nós vamos agradecer ao companheiro, né, pela sua apresentação. Nós combinamos, né, 3 momentos, né, de 40 minutos cada um. Ele faz 40 minutos, dá um descanso, depois mais 40, mais 5 minutos de descanso, depois mais 40. Também poderão ser feitas perguntas pelo chat, né, e nós iremos respondendo lá no final, né, no final de tudo. Existe uma saudação que a nossa Nádia não pode estar presente, viu, Denise? Porque ela está num congresso espírita da França, um congresso muito importante, inclusive é sobre a prece. E nós ouvimos de manhã ainda a palestra da nossa Nádia, maravilhosa palestra sobre a oração, sobre a prece, magnífica. Mas ela fez questão de gravar uma palavrinha para você, viu? Para mostrar que ela não está presente, mas virtualmente ela está aqui junto ao seu coração. Vamos pedir à nossa operadora, né, que coloque aí essa mensagem da nossa Nádia para você, por favor. Queria só testar o áudio. O senhor está me ouvindo ou não? Está muito bem, está muito bem. Tá ótimo. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Estamos neste feriado recebendo mais um convidado muito especial, recebendo hoje nosso querido irmão, nosso querido amigo, Denizar de Souza, que está aqui conosco. Agradecemos sua visita, sua participação, o aceite ao convite do ICEB. Denizar, temos absoluta certeza de que teremos uma grande tarde. Eu lamento não poder estar presencialmente agora com vocês, porque estou participando do 3º Congresso Espírita Internacional lá na França. Mas estou aqui para dizer que o nosso coração recebe você, Denizar, com toda a alegria, e certamente eu vou ver na gravação. Deus te abençoe, muito obrigada, e continuamos estudando o nosso querido Espiritismo, nossa querida doutrina, muito especialmente hoje, agradecendo mais uma vez no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a casa de Deolindo Amorim. Um beijo no seu coração, Denizar, obrigada, e tenho certeza que será uma grande tarde. Deus nos abençoe a todos. Agora eu vou estar passando o host para o professor. Agradeço, professor Altamiro, pela indicação. Pois não, eu apanhei muito. A abertura vai ser feita pelo Denizar, que fará uma prece inicial, não é isso, Denizar? E depois agradeço a sua tarefa. Nós que agradecemos. Deixa ela voltar à tela. Miriam de Rosnal, ok. Só tem que apagar essa aí. Ok. Denizar, a palavra é sua, por favor. Queridos amigos do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a quem cumprimento, a todos, especialmente através da pessoa do professor César Soares dos Reis, um amigo muito querido, de mais de 2 décadas,
uma pessoa que nós temos como referência em nossa vida, um exemplo a ser seguido, e, acima de tudo, esse grande trabalhador que lidera com tanta alegria e dignidade, tanta responsabilidade, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então, inicialmente, eu quero agradecer ao gentil convite do professor César, cumprimentar a todos os amigos da casa de Deolindo Amorim, que estão conosco nessa tarde, cumprimentar muito respeitosamente a nobilíssima esposa do professor César, que nos alegra com a sua presença, e a todos que estão conosco nessa tarde, que esperamos ser de estudo. Eu queria dizer que o professor César faria essa palestra muito melhor que eu, mas, já que ele me convidou, eu enfrentarei o desafio de estudar com vocês o tema. Então, eu quero pedir permissão ao César e a todos para que nos reunamos nessa prece inicial e, em seguida, começaremos o nosso trabalho. Amigos queridos, internautas atentos ao estudo desta tarde, interessados e simpatizantes da doutrina dos Espíritos. A oração é uma viagem para dentro, para que escutemos a Deus, ainda que estejamos falando. E na busca de escutar a divindade, escutemos o nosso coração em pleito de gratidão e digamos no íntimo da alma: obrigado, consciência cósmica, pela noite que se fez repouso, pelo dia que se fez claridade, estudo e trabalho. Obrigado, Criador, pela estrela-mãe que nos dá a luz do dia, pela terra que se moveu e nos dá em nosso hemisfério a oportunidade do dia. Obrigado, Criador, pela vida na terra, multiforme e colorida, pelos planaltos e planícies, pelos rios e oceanos, pelas florestas, por todos os reinos da natureza. Muito obrigado, Criador, por mais um dia que nos concedes a que nos mantenhamos na crosta terrestre, na indumentária carnal, física, provisória, mas de esplêndida necessidade à nossa evolução. Muito obrigado, Criador, pelos que nos amam, pelos nossos amigos, por aqueles a quem amamos, por todos os que fazem a rede de afetos e amigos que temos. Muito obrigado por esse trabalho. E nós te pedimos, Senhor da vida, na enorme insignificância do nosso espírito, que os teus emissários, a partir de agora, falem conosco através de nós, para que toda deficiência que nos caracteriza seja superada pela palavra dos amigos espirituais sábios. Assim pedimos, Jesus, permissão para que o Espírito nobilíssimo de Adriana de Jesus esteja presente e que juntos falemos das alegrias da imortalidade, da comunicação não violenta e pacificadora e da alegria de trabalharmos por um mundo melhor. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Agradecendo a presença dos amigos espirituais. Iniciamos.
Meus amigos, vamos trabalhar então, com a permissão aí do nosso comandante, professor César Reis. Vamos trabalhar. O tema que nos é proposto, e nesse primeiro bloco, creio que em 45 minutos, o tema principal, geral, é comunicação não violenta, fator de construção da paz. E nós vamos iniciar a nossa abordagem falando, pelo menos, de duas grandes revoluções, porque falaremos de cérebro e linguagem, falaremos de escrita, falaremos de imprensa e falaremos de sociedade em rede de comunicação contemporânea, ao final, e a contribuição do espiritismo e da espiritualidade em torno disso. Mas comecemos pela primeira grande revolução da humanidade. Imaginem vocês que há 1 milhão de anos, depois de uma jornada longa, aparentemente longa, mas, na verdade, breve, porque a vida na Terra existe há 3 bilhões de anos atrás, quando o Espírito Emmanuel descreve na sua notável obra A Caminho da Luz, que aconteceu uma espécie assim de ósculo divino nos nossos oceanos, para que as primeiras células, as primeiras proteínas se aglomerassem em moléculas, as primeiras moléculas se transformassem em células, e o princípio vital impulsionador gerasse a vida em nossos oceanos, 3 bilhões de anos atrás. E há apenas 1 milhão de anos atrás, 1 milhão, nós tivemos a primeira grande revolução que vai interferir para sempre na comunicação humana, que é o surgimento do cérebro e da linguagem. O cérebro, ele foi evoluindo dos primatas inferiores, passando por aquela longa escala paleontológica que cada um de nós já ouviu falar de alguma maneira, que atravessa os hominídeos, os antropóides, os hominídeos, o Australopithecus afarensis, e finalmente culmina na espécie humana, que é a nossa espécie, chamada Sapiens. Essa espécie, ela precisou de 1 milhão de anos para que se constituísse uma interação entre cérebro e linguagem, para que o cérebro constituísse o neocórtex, que é a área do pensamento, da consciência e da linguagem, para que constituísse a área de Wernicke e de Broca, que é a área da palavra e da palavra falada e escrita, para que as estruturas do cérebro estivessem prontas em uma evolução em que um grande professor aí do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Antropologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele escreve um livro chamado Cultura, um conceito antropológico, Roch Laraia, e ele vai dizer, olha, as teorias antigas estavam erradas. O cérebro não evoluiu sozinho. Ele evoluiu interagindo com as primeiras formas de linguagem, aquilo que nós chamamos de protolinguagem, para que nós pudéssemos sair do grunhido, sair dos sons sem sentidos, para as primeiras palavras. E isso se dá numa interação entre cérebro e linguagem. Hoje se sabe, né? Em 1990, o George W. Bush, o presidente dos Estados Unidos, pai do Bush Filho, ele declarou no Congresso Nacional que 1990 seria a década do cérebro. E os estudiosos, os neurocientistas, se dedicaram a estudar a evolução do cérebro e a constatar que cérebro e linguagem é um fenômeno simultâneo. Nós evoluímos no cérebro, nesta rede neural extraordinária, cujo peso do cérebro é 1,4 kg. Nós temos 100 bilhões de células no cérebro, e cada célula nossa se comunica através das sinapses com 100 mil outras, gerando a rede neural mais complexa, com neuroplasticidade, com neurogênese. Neuroplasticidade é a dinâmica do sistema nervoso que muda a vida inteira e se adapta. Então, nós precisamos de 1 milhão de anos para fazer a primeira revolução e nos inscrevemos no mundo da linguagem. Imagina vocês o que é sair do sensório, do sentir calor e frio, do sentir medo na floresta quando perseguido por outras espécies, os predadores, e dizer a primeira palavra. Qual tivera sido a primeira palavra que o ser humano deu? Quando
Por que isso é tão importante? Um filósofo do ateísmo, distante de nós, mas importante, Karl Marx dirá: a consciência é tão antiga quanto a linguagem. Ou seja, nós ingressamos na primeira revolução comunicacional quando a consciência começa a funcionar através de palavras. Essa é a consciência de vigília social e da interação humana. Então, nós pronunciamos as primeiras palavras e começamos a nossa jornada, que nos levará à segunda grande revolução, que foi a escrita. Quando a comunicação humana deixa para trás a oralidade, nós sabemos que 6.000 anos atrás, os babilônios começaram a criar os primeiros hieroglifos, criaram o Código de Hammurabi, que foi o primeiro da história da humanidade, e nós começamos a escrever, né, os primeiros escritos 6.000 anos atrás, da literatura hindu, que é a religião mais antiga do mundo, e nós ingressamos no mundo da escrita, porque tínhamos uma cultura que era refém da oralidade. Tudo era registrado pela palavra apenas. E então ingressamos no mundo da escrita como outra segunda grande revolução. E o pensamento agora pode ser registrado. E aí temos esse momento extraordinário, importantíssimo para que entendamos comunicação e para que entendamos comunicação violenta ao final, que é a Grécia Antiga. Vamos visitar um pouco a Grécia Antiga. 500 anos antes de Cristo, gente. Um fenômeno quase que inexplicável para os historiadores. Enquanto Atenas, aquela cidade-estado ao lado de Esparta, ao lado de Delfos, ali na região com o Peloponeso em torno, enquanto Atenas, 500 anos antes de Cristo, estava inventando a democracia. E com a democracia, a primeira esfera pública de comunicação pacífica e democrática, que eles chamavam de ágora. Ágora era a praça pública dos gregos, onde os atenienses se reuniam, notadamente homens, cidadãos gregos, anciãos, que se reuniam para discutir os problemas da cidade. É a primeira experiência de comunicação livre e democrática, porque a democracia foi uma criação dos gregos. Assim como a filosofia resulta da filosofia, filofilia, amizade em grego, sofia, sabedoria. E os gregos criarão essa sociedade e eles inventarão as 3 formas de comunicação que atravessará a história da humanidade: a comédia, a tragédia e o drama, né? A famosa tragédia grega, que virou expressão popular, resulta dessa criação de Hesíodo, de Homero, na sua Odisseia, e de toda uma ideia. A tragédia é aquele tipo de narrativa que conta a história, gerando um final muito ruim ao final. O final é previsto como trágico. O final na tragédia é sempre muito ruim. Será que a nossa comunicação terá um destino bom? Será que a humanidade terá um futuro melhor? A visão trágica sempre marca e predetermina um fim muito ruim. O drama, o texto dramático, ele apresenta muitos caminhos para que aqueles personagens envolvidos no drama, poderemos lembrar os grandes romances de Emmanuel, que são dramáticos e têm alguma solução ao final, é uma linguagem dramática. E, finalmente, nós poderíamos falar da comédia, que os gregos criaram com tanta maestria, colocando humor e alegria para descrever as realidades. Esse povo criou um padrão de comunicação que vai marcar o Ocidente por longo período, que é o que eles chamavam de logos, o logos. A palavra logos em grego quer dizer conhecimento, estudo. Vejam que coisa curiosa. Enquanto que nós, modernos, nos orgulhamos de separar o conhecimento da crença, aquilo que os gregos chamavam de episteme, conhecimento, e de doxa, crença, os gregos eles tinham uma visão holística da realidade. E nós vamos ver o quão importante é ter uma visão holística. A visão holística não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com cultura New Age. Holon é uma palavra grega, que, aliás, vai aparecer no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos disseram que em a natureza tudo estava encadeado,
do átomo, representação simbólica da menor partícula da matéria à época, ao anjo. Tudo estava concatenado. Tudo está em todos e todos estão em tudo. Isso é holon. E os gregos tinham essa visão holística da realidade. Para ele, a comunicação deveria ser, ao mesmo tempo, racional, e aí eles inventaram a filosofia e inventaram uma coisa fantástica na comunicação, que é o diálogo. Veja que incrível. A palavra diálogo se opõe a diabolos. Diálogo é aquilo que reúne os logos. Diabolos é aquilo que divide os bolos, as partes. Acusaram Jesus de ser diabólico, no grego diabolo, porque, segundo estavam a dizer os fariseus, ele estava dividindo o povo judeu. E os gregos juntavam. Os gregos usavam o diálogo para superar o diabolos. O que é o diálogo? É a arte de conviver e conversar e estabelecer um método nessa conversa para a escuta e para a elaboração racional do pensamento. Então, eles criaram o diálogo, criaram a ironia socrática, não é? Que é outra característica da comunicação grega. Sócrates foi aquele homem extraordinário que respondia uma pergunta aos jovens com outra pergunta. Hoje nós vivemos uma crise muito grande da nossa educação, porque é uma educação mais formativa do que reflexiva, uma educação mais preocupada em respostas do que com perguntas. Sócrates, com os seus jovens discípulos, ele fazia diferente. Ele respondia uma pergunta com outra pergunta. O que é a verdade? Então, ele explorava o que o jovem discípulo entendia por verdade, o que é virtude, o que é justiça, o que é o belo, o que são as divindades, já que os gregos eram pessoas que acreditavam em múltiplos deuses. Então, ele trabalhava com a ironia e com o diálogo, e com a ironia filosófica de Sócrates, era a capacidade de responder uma pergunta com outra pergunta. Mas aí nós temos o mundo grego a florescer e deixar uma marca na comunicação humana, né? A comunicação racional, gente. Aquela que se preocupa em conduzir o pensamento racionalmente em busca da verdade, que foi tão importante para Kardec, que foi um racionalista cartesiano, era fundamental para os gregos, ajuizar a realidade com racionalidade. O que não quer dizer, por exemplo, que eles não se interessassem pelos mitos, né? Muitos de nós pensam que mito é sinônimo de mentira. Não é. Mito são narrativas universais. O mito de Narciso, o mito de Pandora, o mito do andrógeno, são mitos da Grécia Antiga que são narrativas universais que dizem respeito a realidades profundas da alma humana. E eles sabiam lidar com os mitos para aprender, tinham a comunicação espiritual ativada. Na Grécia Antiga, nenhum rei, tanto em Esparta quanto em Atenas, ou muito menos ainda em Delfos, nenhum rei, nenhum líder fazia qualquer coisa sem consultar aos deuses no oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos se tornou famoso por aquela frase que estava lá no frontispício: conhece-te a ti mesmo e conhecereis aos deuses e ao universo. A frase completa é essa. E aí os emissários de Atenas foram até Delfos e perguntaram aos deuses gregos quem era o homem mais sábio da Grécia. E olha a resposta, que através da comunicação mediúnica, sempre de uma jovem que era destinada para aquela missão, que se dedicava àquilo e que recebia os deuses, divindades gregas, que hoje a gente compreende melhor como os espíritos. E essas divindades disseram que o homem mais sábio da Terra, mais sábio da Grécia, era Sócrates. Os emissários voltaram a Sócrates e disseram: ó, filósofo, os deuses disseram que tu és o homem mais sábio da Grécia, já incomodados, né? Porque eles eram os sofistas, né? Que se opunham a Sócrates. Eles estavam mais ligados à retórica do que à filosofia. Eles estavam mais ligados à arte de convencer alguém pelas palavras do que ao pensamento filosófico racional. E Sócrates, bom, se eles disseram que eu sou o homem mais sábio da Grécia, provavelmente é porque eu seja alguém que sempre acreditou que sei que nada sei. E porque sei o que não sei, provavelmente tenho melhor consciência do que sei e do que não sei. Não é? E isso é fundamental, porque a primeira lição para aprender é você saber do que você não sabe
e você saber os limites do seu próprio saber. E Sócrates sabia disso. E ele, Sócrates, é fundamental para o espiritismo, é fundamental na história da comunicação humana, porque criou a ideia do diálogo, da ironia filosófica, e esse ponto eu quero terminar com o julgamento de Sócrates, quando ele foi preso, todos sabemos disso, ele foi acusado de corromper a juventude, porque ele praticava uma comunicação livre, uma comunicação revolucionária, que fazia as pessoas pensarem. Todo aquele que faz a sociedade pensar, refletir, criticar, analisar e pensar com autonomia se torna perigoso para os poderosos. E Sócrates se tornou extremamente perigoso para a corte de anciãos que governava Atenas. O prenderam e decidiram que ele seria levado à morte. Sócrates, na madrugada que antecedeu a sua passagem, a sua execução por tomar cicuta, os jovens discípulos o procuraram, foram à prisão e disseram: Sócrates, nós convencemos aos soldados. Tu estás livre. Demos moedas de ouro para ele, tu podes ir livre. Foge, Sócrates. Sócrates olhou para a porta aberta e disse: fugir para onde? Esse não é meu destino, viver em fuga. E ele preferiu manter-se preso e respondeu para os jovens: ninguém mata Sócrates. Isso aqui, tocando na pele, não é Sócrates. A Sócrates ninguém mata. E ele então dirá a frase que ficou na história: ninguém sabe se a morte não é o maior bem dos homens. E, no entanto, todos a temem como se fosse o maior dos males. E Sócrates seguiu para o seu destino. O soldado, ele perguntou para o soldado, no anfiteatro grego lotado: que devo fazer para que se cumpra meu destino? E o soldado, já atônito, respondeu: deves ingerir o veneno e andar em círculo. Já se sabia do coração e que o veneno se espalharia até afetar o órgão central. E Sócrates começou a andar em círculo e descreveu o que estava sentindo. Então ele dizia: não estou sentindo mais minhas pernas. E então caiu. E quase próximo da morte, já deitado, ele olha para a plateia chorosa e ele diz uma frase parecida com uma que Jesus também disse, eu vou citar mais adiante. Ele diz assim: não chorais por mim, jovens discípulos, chorai antes por vós, que ficarais sem mim. E Jesus falou algo parecido para as mulheres na sua jornada, no seu martírio, que nós citaremos adiante. Então, Sócrates termina a sua vida ainda pedindo: Critão, pague valores de moeda que eu devo a alguém, e então ele foi embora. E nós temos a Grécia fundando essa comunicação democrática, racional pela primeira vez. Só que vai acontecer uma coisa muito complicada. No ano 270 a.C., o Império Romano invade a Grécia. Imagina a Grécia de Platão, que tinha escrito a República, que tinha escrito o julgamento de Sócrates, que tinha escrito Fédon, a Grécia de Homero, de Hesíodo, de Aristóteles, que escreveu Ética, a Nicômano, que era seu filho. Aristóteles que dizia que a ética na comunicação era um problema prático, de prática social. Tudo isso quando, no ano de 270, o Império Romano invade a Grécia e começa a colonizar não só a Grécia, mas a Germânia, que era a Alemanha de hoje, a Bretanha, que é o Reino Unido de hoje, e coloniza todos os países, as Gálias, que é a França atualmente, e eles destroem a cultura grega, porque eles eram uma cultura militarista, colonizadora, de conquistadores militares, e a cultura grega, então, entrará em colapso. E aí nós vamos ter, observe, para o nosso tema, isso é muito importante, na Grécia nós tivemos comunicação comunitária, anotem aí. Uma coisa é comunicação comunitária, outra coisa é comunicação institucional. Na Grécia nós tivemos comunicação comunitária. O que é comunicação comunitária? É uma comunicação entre iguais. É uma comunicação em que todos falam em um mesmo lugar de fala, sem hierarquias na hora do debate. Sem uma hierarquia que, na Idade Média, né, os professores chamavam, em latim, o magicte dixit, o mestre disse. Na Idade Média, as aulas eram dadas ali, no andar de... Bem, acho que está funcionando, professor.
Eu não estou te ouvindo, mas está me ouvindo bem? É porque para mim Estamos congelou. sim. Já voltou, está bem. Já voltou, então vamos em frente. Então, você tem ali, na Grécia Antiga, uma coisa preciosa, gente: comunicação comunitária. Todos têm direito à fala, todos participam do debate, todos opinam livremente e todos pensam. E o resultado da reflexão coletiva gera um consenso. No caso, para cuidar da cidade de Atenas, era a Ágora ateniense. Então, comunicação comunitária. Vamos ver o que vai acontecer agora. Com o cristianismo, nós também vamos ter essa comunicação comunitária. Estamos nos referindo agora aos tempos de Cristo. Nos 3 primeiros séculos, o que é que nós temos? Nós temos cristãos que se comunicam entre si sem hierarquia sacerdotal, sem dogmas. Isso nós vamos ver claramente na Carta dos Apóstolos, a descrição de como era. Naturalmente, havia um respeito muito grande pela opinião de Paulo, pela opinião de Pedro, por aqueles que tinham convivido com Jesus, os 4 evangelistas, mas a comunicação era horizontal, ética da comunicação democrática, da reciprocidade, do respeito ao pensamento do outro, da ausência de dogmas, do debate, né? A própria ideia de igreja em latim, igreja é egrégia. Egrégia é a comunidade dos crentes. Na comunidade dos crentes, todos falam livremente. Isso nos 3 primeiros séculos da era cristã. Então, você vai ter em Jesus esse mestre do amor que cria essa possibilidade do diálogo. Jesus foi esse mestre que era apaixonado pelo diálogo. Ele gostava de perguntar sobre si próprio. Ele chega para os discípulos e diz: "Que dizem os homens a respeito do Filho do Homem?" Ele queria saber o que os homens pensavam sobre ele. Que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Então, Tiago e André disseram: uns dizem que é Jeremias, outros Elias, ou até algum dos profetas antigos que voltou. Aí ele volta a pergunta, diálogo puro, pergunta para Pedro: "E vós, Simão Pedro, que dizes sobre o Filho do Homem?" O Filho do Homem era a representação simbólica do Filho de Deus. E aí Pedro diz: "Eu digo que és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E então Jesus responde para ele: "Pedro, não foram a carne nem o sangue quem te revelaram tais coisas, mas meu Pai que está nos céus quem a te revelou." E ele dialogava com todos. Jesus foi um mestre que não excluiu a ninguém e estabeleceu uma comunicação horizontal. Quando alguns disseram que ele era bom, ele disse: "Bom é meu Pai que está nos céus, mestre eu sou." Mas ele nunca se colocou acima de ninguém. Ele nunca estabeleceu uma hierarquia sacerdotal entre ele e a comunidade. E, ao contrário, ao dialogar, ele navegava na subjetividade humana. Quando ele esteve diante do poço de Jacó e da mulher, aquela mulher samaritana, qual era o problema dela? Ela estava no 5º casamento. Naquela época, isso era uma coisa inaceitável pelos judeus. E ele foi conversar com ela ao meio-dia. Meio-dia era o único horário que ela podia ir, porque ela era samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. E ele vai conversar com ela quando ela o enxerga com aquelas vestes de judeu, nazareno, de rabino judeu, e de rabi judeu, que ele já era reconhecido, não do templo, mas rabino, mestre. Então ela diz: "Tu és judeu e vens falar comigo, tu és homem e vens me pedir água." E então Jesus diz: "Mulher, dá-me de beber, a água que tens a me oferecer, se tomares, nunca mais terás sede." Ele dialoga com ela. E o doutor Augusto Cury nos conta e relata que os bastidores dessa conversa é que ele estimulou que ela assumisse a vida dela livremente, porque ela estava comprometida pelo autopreconceito, pela autoaflição, pelo autoimpedimento que ela própria se dava. Jesus foi o mestre que libertava as pessoas e dialogou com todos. Ele dialogou com o oficial romano. E quando o oficial romano apareceu para ele, disse: "Mestre, meu servo está doente. Eu gostaria que o curasses. Eu queria que fosses à minha casa para curá-lo." E Jesus disse: "Então vamos lá, eu queria que curasses ele." E ele diz, corrigindo:
Não precisa ir à minha casa, eu sou um homem de autoridade, se disseres daqui que ele seja curado, ele será. E Jesus dialogando com a máxima diferença do outro, que é a marca da comunicação horizontal, que é a marca da comunicação ética, aquele que dialoga com o diferente, não com o semelhante. Nós vamos ver que o grande problema, ao final dessa palestra, da comunicação humana, é a comunicação exclusiva, intergrupal, entre os semelhantes, entre os parecidos, entre aqueles que só conversam conosco porque nós projetamos o nosso próprio eu neles. Jesus conversou com a diferença humana, com a pluralidade de homens e mulheres da sua época, e disse então, em toda Israel jamais existiu um homem de tamanha fé como este oficial romano. Ele elegeu o oficial romano, que era o povo que oprimia Israel, e o oficial romano representava esse povo para dizer que ninguém teve tamanha fé como aquele homem. Isso é diálogo com a diferença do outro, não com a semelhança. É diálogo de alteridade, nos termos do outro. Isso é comunicação em bases humanas, éticas e provavelmente divina, tal qual Jesus a praticou. Então, Jesus vai dialogar com todos e vai ensinar dialogando. Vai ensinar dialogando. Quando ele conversa com Nicodemos, ele dialoga com Nicodemos. E ele faz perguntas a Nicodemos. Ora, mas és doutor da lei, não sabes dessas coisas, né? Quando ele vai dizer que era necessário nascer de novo. Ele está dialogando com a comunidade. Finalmente, ele passa pelas mulheres chorosas, nas ruas de Israel, depois de ele ter dialogado com Pilatos. A única pessoa que Jesus ofereceu um silêncio absoluto, realmente ofereceu, foi a Herodes. Pilatos mandou Jesus para Herodes, e diante de Herodes, Jesus deu o maior silêncio que alguém poderia receber. Herodes fez perguntas, Herodes tentou provocá-lo, Herodes tentou envolvê-lo nas suas palavras maliciosas. Jesus ofertou a Herodes um silêncio para que ele pensasse por toda a eternidade do silêncio de Jesus. E mais, diante de Pilatos, Jesus volta a conversar, a fazer perguntas e a fazer Pilatos pensar. Nós, costumeiramente, associamos Jesus com o líder de uma religião, o fundador de uma tradição dogmático-cristã. Jesus foi um educador que sabia fazer aquilo que os bons educadores sabem fazer, que é despertar o virtus no outro. A palavra virtude vem de virtus. Virtus, em latim, quer dizer potência. Jesus dialogava para explorar e gerar potência no outro. E ele, diante de Pilatos, Pilatos disse, tu és o rei dos judeus? Esse era o problema. Os doutores da lei tinham acusado Jesus de ser o rei dos judeus, de ter dito que era o Messias. Por um lado, dizer que era o Messias era o maior atentado à profecia, os judeus não toleravam ninguém que fizesse isso. Por outro, o Messias seria o rei dos judeus. E César não podia tolerar nenhum outro rei, senão Herodes, que no fundo era o mandatário de Pilatos e do Império Romano. E Jesus disse, tu dizes, sou rei. Não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que escuta a verdade, aquele que ouve minha voz, ele que escuta a verdade ouve minha voz. Ele dialogou com Pilatos e ele trouxe a ideia de uma verdade que contemplava o outro. Quando ele está andando pelas ruas de Jerusalém e todas aquelas mulheres choravam muito pelo seu martírio, ele disse, não chorais por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Ele estava fazendo uma profecia do que aconteceria com Jerusalém de futuro, no ano de 86, quando Jerusalém foi invadida e 1 milhão quase 800 mil pessoas foram mortas e muitos homens foram levados como escravos para Roma. Mas Jesus foi aquele que dialogava. A verdade do Cristo não era uma verdade absoluta que ele só detinha. Ele disse várias vezes, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço muito mais ainda. Eu sou a luz do mundo, mas vós sois o sal da terra. A comunicação de Jesus era horizontal. Ele não se colocou no lugar inacessível. Ele se colocou no lugar do diálogo. Essa comunicação horizontal vai prevalecer
E aí nós entramos na Idade Média. Eu quero que o professor César me avise quando completar os 40 minutos, porque a gente está trabalhando a divisão do tempo, para que haja intervalo, 45 minutos, como seja. Então, nós temos ali, até o ano de 313, uma comunicação horizontal. Os cristãos compondo uma comunidade fraterna, que dialogava, que debatia suas questões livremente, sem hierarquia sacerdotal, sem aquilo que nós vamos chamar na Idade Média de comunicação institucional. Não havia o poder religioso, não havia instituições até o ano de 313. No ano de 313, então, nós teremos o chamado Edito de Milão. O que foi o Edito de Milão? O imperador romano Constantino, voltando em caravana para Roma, ele que já era um homem místico, ele viu uma frase em latim que dizia: in hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. O que é que tinha abaixo da frase? A cruz. Era uma visão espiritual que ele teve, isso está na história, na historiografia, isso não é um comentário espírita, é da história, podem procurar nos livros de história. E aí Constantino se converteu ao cristianismo. Ele era imperador de Roma. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança na comunicação na Europa e no cristianismo. Vamos ter uma comunicação agora vertical, institucional e baseada no poder, como veremos. Em 325, nós temos a oficialização do cristianismo por Teodósio e o cristianismo se torna a religião de Roma. Observe, não foi Roma que se tornou cristã. Roma nunca se tornou cristã. Foi o cristianismo que se tornou romano. E a prova disso é que nós vamos ter de 325 até 1496, com a invenção da imprensa e a descoberta das Américas, a chamada Noite dos 1000 Anos, o Alto Medievo, o período mais obscurantista da história da humanidade. O que é que vai acontecer? Lembra daquele logos grego, que seria a razão, a reflexão filosófica, a observação da realidade, o ajuizamento crítico do mundo e uma comunicação horizontal? Isso vai desaparecer. E, a partir de 325, começa a nascer a cristandade. Essa cristandade vai ter o seguinte padrão de comunicação. A igreja vai se organizando, são 23 concílios, desde o concílio de Nicéia, 313, até o Vaticano II, que é o segundo concílio ecumênico. Nós teremos 1000 anos de história baseado na ideia da institucionalização do cristianismo. Essa comunicação agora define quem pode falar, e quem pode falar são os sacerdotes. A palavra agora, ela obedece a uma hierarquia de poder. Quem decide os assuntos de fé são os sacerdotes. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa curiosa. Pergunte-se agora, por que que a comunicação com os mortos desapareceu nesse período? Ele desapareceu em 5 de maio de 555, no segundo concílio de Constantinopla, o Constantinopla II, quando Justiniano II, imperador de Roma, no dia 5 de maio de 555, ele dirigiu o concílio, ele mandou matar o bispo Silvério, que morava em Roma, e que equivalia ao papado de hoje. Ele se auto-intitulou Papa, comandou o concílio dos líderes da igreja, e, a partir de então, ele estabeleceu vários dogmas. O imperador de Roma, Justiniano II, ele estabeleceu a ilegitimidade da reencarnação, que passou a ser considerada uma doutrina grega e não cristã. Ele mandou fechar a escola neoplatônica de Alexandria. A escola neoplatônica de Alexandria reunia Santo Agostinho, São Gregório de Nissa, São Clemente de Alexandria, reunia o padre Orígenes. Todos eles eram os estudiosos de Platão e de Jesus. E eles todos eram reencarnacionistas. E o imperador diz, essa doutrina não é cristã, a decreta pagã, manda fechar a escola neoplatônica de Alexandria e manda queimar a biblioteca de Alexandria. E aí começa a era do obscurantismo medieval.
E o cristianismo, que na sua origem era uma conversa fraterna, Jesus foi um homem do povo, nunca nos esqueçamos disso. Se nós encontrássemos com Jesus... Faltam? Um minuto. Um minuto. Então, eu vou terminar com isso aqui. Jesus foi um mestre do povo, um homem da comunicação comunitária. E a Idade Média, então, vai começar ali, na noite dos 1000 anos, com uma comunicação institucional, uma comunicação sacerdotal, e eu termino com a palavra de Francisco de Assis, no século XII. Francisco de Assis se perguntará, muito preocupado, mãezinha querida, quando virá o Espírito Santo que o Pai prometeu? Quando virá o Espírito de verdade? Nesse período da Idade Média, nós tivemos o Tribunal do Santo Ofício, nós tivemos o julgamento dos crimes de fé, e, para terminar mesmo esse bloco, nós tivemos a proibição de comunicação aos mortos. Você sabe por que a cristandade proibiu a comunicação com os mortos? Porque a comunicação com os mortos define o processo de salvação fora da igreja. Quando os mortos se comunicam, eles dizem que as pessoas se salvam, se elevam, não pelo cumprimento dos bens de salvação, mas por um comportamento, uma conduta. Isso não interessava à igreja. Então, a igreja bloqueou a comunicação com os mortos e lançou uma anátema em torno disso, proibindo, lançando quaisquer práticas de comunicação com os mortos na proibição. Nós vamos parar aqui para tomar uma água. Eu tento retomar desse ponto para mostrar para vocês que, assim como o oráculo de Delfos foi fechado e destruído pelos romanos, assim como isso aconteceu 270 anos antes de Cristo, isso volta a acontecer na cristandade. Não confundir cristandade com o evangelho. Cristandade é aquilo que os historiadores chamam conjunto das instituições que governaram a Europa na Idade Média e governaram um fenômeno chamado cesaropapismo, que é a junção de Césares e papas governando toda a Europa, no período mais obscuro da história da humanidade, em que essa igreja praticamente destruiu o cristianismo, porque ele perdeu completamente o sentido comunitário, como veremos. Eu vou parar aqui, depois eu retomo e explico aprofundando esses detalhes. 5 minutos de intervalo para tomar uma água, né? Daqui a pouco voltamos. Quem quiser fazer perguntas, faça pelo chat. E lá no final da apresentação do nosso querido amigo, irmão Denizar, nós vamos apresentar todas as perguntas e ele vai responder a cada uma delas, tá certo? Então, faça a pergunta pelo chat e deixa lá. Intervalo, 5 minutos para descanso. O seu relógio é 15h21, professor César Reis? 5h21, 5h22. Tá ok.